O sargento Miguel Silva acordou sobressaltado, suor frio escorrendo por sua testa. O som estridente da sirene de ataque aéreo ecoava pelos corredores do bunker subterrâneo. Ele já havia escutado aquele som antes, mas desta vez era diferente. Havia uma nota dissonante, quase sobrenatural, que fazia seus pelos se arrepiarem. Todos apostos. Isto não é um exercício, gritou o tenente Ramírez, sua voz rouca de tensão. Miguel saltou de sua cama, vestindo rapidamente seu uniforme camuflado. Ao seu redor, dezenas de outros soldados faziam o mesmo, seus rostos pálidos à luz fraca das lâmpadas de emergência. O bunker, localizado nas profundezas da selva amazônica, deveria ser indetectável. Como o inimigo os havia encontrado? Correndo pelos corredores de concreto, Miguel sentiu uma vibração estranha sob seus pés. Não era o tremor usual de bombas ou explosões. Era algo mais profundo, como se a própria terra estivesse se contorcendo. Ao chegar ao centro de comando, a cena que encontrou gelou seu sangue. O general Augusto, normalmente uma figura imponente e inabalável, estava curvado sobre um mapa, seu rosto uma máscara de puro terror. Silva, chamou o general, sua voz quase um sussurro. O que estamos enfrentando não é humano. Miguel se aproximou do mapa e seu coração quase parou. As marcações de tropas inimigas não seguiam nenhum padrão estratégico conhecido. Era como se um enxame de insetos gigantes estivesse avançando pela floresta, devorando tudo em seu caminho. Senhor, Miguel gaguejou, o que são essas coisas? O general ergueu os olhos, seu olhar perdido em um horror que Miguel não conseguia compreender. Algo que esteve adormecido nas profundezas da Amazônia por milênios. Nesse momento, as luzes piscaram e se apagaram completamente. No silêncio que se seguiu, todos puderam ouvir um chiado distante, como milhares de insetos se aproximando. E então, um grito. Um grito que não parecia vir de uma garganta humana. Preparem-se, ordenou o general, sua voz recuperando um pouco de força. Esta não é uma guerra comum. É uma luta pela sobrevivência da humanidade. Miguel engoliu em seco, checando sua arma automaticamente. Ele havia se alistado para defender seu país, mas agora percebia que estava prestes a enfrentar algo muito além de sua compreensão. Algo que transformaria esta guerra em um pesadelo vivo. Enquanto as luzes de emergência piscavam fracamente, Miguel e seus companheiros se preparavam para enfrentar o desconhecido. A selva ao redor do bunker parecia vibrar com uma energia maligna, e o som dos insetos se aproximava cada vez mais. A guerra estava prestes a começar, mas não seria nada como as batalhas descritas nos livros de história. Esta seria uma luta contra o terror puro, contra criaturas que desafiavam a lógica e a sanidade. E assim, na escuridão sufocante do bunker, o sargento Miguel Silva e seus companheiros aguardavam, com corações acelerados e mentes atormentadas, o inevitável confronto com o horror que se aproximava. A escuridão parecia engolir o bunker por completo. Miguel, com o coração batendo freneticamente contra o peito, apertava sua arma com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som irregular de respirações ofegantes e o ocasional clique metálico de armas sendo verificadas. De repente, um estrondo ensurdecedor sacudiu a estrutura. Pedaços de concreto caíram do teto, levantando nuvens de poeira. Eles estão entrando, gritou alguém na escuridão. As luzes de emergência piscaram fracamente, revelando rostos contorcidos de medo. Miguel viu o general Augusto, sua figura imponente agora curvada, mas ainda emanando uma aura de comando. Formação defensiva, ordenou o general. Protejam as entradas. Não deixem nada passar. Os soldados se movimentaram rapidamente, posicionando-se nos corredores que levavam às entradas do bunker. Miguel encontrou-se ao lado do cabo Rodrigues, um jovem recruta que tremia visivelmente. Fique firme, garoto, Miguel sussurrou, tentando soar mais confiante do que se sentia. O som de metal sendo rasgado ecoou pelos corredores, seguido por um chiado agudo que fez todos cobrirem os ouvidos em agonia. E então, eles vieram. Na penumbra, Miguel viu formas se movendo. Não eram humanos, nem qualquer animal que ele conhecesse. Eram criaturas que pareciam fundir características de insetos e répteis, com corpos quitinosos e membros alongados terminando em garras afiadas. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, eram esferas brilhantes que emitiam uma luz esverdeada e doentia. Fogo! Gritou o general, e o corredor explodiu em luz e som. As balas ricocheteavam nas carapaças das criaturas, mas pareciam fazer pouco efeito.
Para cada monstro que caía, outros 2 tomavam seu lugar. O ar ficou denso com o cheiro de pólvora e um odor acre e alienígena que emanava das criaturas. Miguel disparava freneticamente, observando com horror como as balas simplesmente ricocheteavam na armadura natural dos invasores. Ao seu lado, ouviu um grito agonizante. O cabo Rodrigues havia sido agarrado por uma das criaturas, seu corpo sendo arrastado para a escuridão. Rodrigues! Miguel gritou, mas era tarde demais. O caos se instalou. Soldados corriam em todas as direções, alguns tentando manter a formação, outros cedendo ao pânico. Miguel viu o general Augusto sendo cercado por 3 das criaturas. Com um grito de fúria, o velho soldado sacou uma granada, puxou o pino e se jogou sobre os monstros. A explosão sacudiu o corredor, derrubando mais pedaços do teto. Quando a poeira baixou, não havia sinal do general ou das criaturas que o atacaram. Recuar! Gritou o tenente Ramírez, sua voz quase irreconhecível de terror. Para os níveis inferiores. Miguel começou a recuar, disparando intermitentemente para cobrir a retirada de seus companheiros. Enquanto corria pelos corredores cada vez mais estreitos que levavam às profundezas do bunker, ele não conseguia parar de pensar. O que eram aquelas coisas? De onde tinham vindo? A resposta veio em um sussurro, tão baixo que Miguel quase pensou ser sua imaginação. Uma voz antiga, que parecia vir das próprias paredes. Nós somos os guardiões. Vocês despertaram o que deveria permanecer adormecido. Agora, pagarão o preço. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Ele percebeu que esta não era apenas uma batalha por território ou recursos. Era uma guerra pela própria existência da humanidade, contra um inimigo que desafiava toda a compreensão. Enquanto as portas de aço do nível mais profundo do bunker se fechavam atrás dos sobreviventes, Miguel sabia que o verdadeiro horror estava apenas começando. O inimigo estava dentro de suas defesas, e a noite seria longa e sangrenta. O ar no nível mais profundo do bunker estava pesado e úmido, carregado com o cheiro de medo e suor. Miguel, junto com os poucos sobreviventes, se encontrava em uma sala circular de concreto bruto, iluminada apenas por algumas lâmpadas de emergência que piscavam intermitentemente. Quantos sobraram? Perguntou o tenente Ramírez, sua voz rouca e cansada. Um rápido censo revelou a dura realidade. Dos 200 soldados que guarneciam o bunker, apenas 23 haviam conseguido chegar aos níveis inferiores. O silêncio que se seguiu a essa constatação era ensurdecedor. E agora? Sussurrou alguém, a voz trêmula de medo. Antes que alguém pudesse responder, um som metálico ecoou pelos dutos de ventilação. Todos congelaram, armas apontadas para as grades nas paredes. Eles estão vindo, murmurou Miguel, sentindo o pânico crescer em seu peito. O tenente Ramírez assumiu o comando. Precisamos de um plano. Não podemos ficar aqui esperando que nos peguem. Foi então que a cabo Ana Luísa, uma especialista em comunicações, falou: há uma sala de transmissão no final deste corredor. Se conseguirmos chegar lá, talvez possamos enviar um pedido de socorro. Era uma chance ínfima, mas era tudo que tinham. Miguel, você e mais 4 homens vêm comigo e Ana até a sala de transmissão. O resto fica aqui para segurar a posição. Miguel assentiu, selecionando rapidamente uma equipe. Enquanto se preparavam para sair, os sons nos dutos de ventilação se intensificaram. Algo estava se movendo ali dentro, algo grande. Com um estrondo ensurdecedor, as grades dos dutos explodiram para dentro da sala. As criaturas começaram a se derramar pelos buracos, seus corpos quitinosos refletindo a luz fraca de forma grotesca. Agora, o grupo de Miguel correu pelo corredor, o som de tiros e gritos de agonia ecoando atrás deles. O coração de Miguel batia freneticamente, a adrenalina correndo por suas veias. Chegaram à sala de transmissão e trancaram a porta de aço reforçado atrás deles. Ana correu para o equipamento de rádio, seus dedos voando sobre os controles. Ela exclamou: algo está interferindo com o sinal. Um baque violento na porta fez todos se virarem. As criaturas haviam chegado. Continuem tentando, ordenou Ramírez. Vamos segurar a porta.
Miguel e os outros se posicionaram, armas apontadas para a entrada. Os golpes na porta se intensificaram, o metal começando a ceder. Enquanto isso, Ana continuava lutando com o equipamento. Tem algo estranho, ela disse. Estou captando um sinal, mas não é nada que eu já tenha visto antes. De repente, um chiado agudo preencheu a sala, fazendo todos cobrirem os ouvidos em agonia. E então, uma voz. Uma voz que não era humana, mas que de alguma forma todos entenderam. Vocês violaram o pacto. A floresta desperta. O equilíbrio deve ser restaurado. A porta explodiu para dentro, e as criaturas invadiram a sala. Miguel disparava freneticamente, mas era como tentar parar o oceano com as mãos. Em meio ao caos, Ana gritou: consegui! Estou transmitindo. Mas era tarde demais. Uma das criaturas se lançou sobre ela, silenciando seu grito. Miguel viu Ramírez cair, depois outro, e mais outro. Encurralado, com as munições quase no fim, Miguel fez a única coisa que podia. Correu para o equipamento de transmissão e gritou uma última mensagem desesperada. Aqui é o Sargento Miguel Silva. Base Amazônia caiu. O inimigo não é humano. Não venham atrás de nós. Repito, não vem. Uma dor lancinante explodiu em suas costas. Miguel sentiu seu corpo ser erguido do chão. Seu último pensamento, antes que a escuridão o engolisse, foi que talvez, apenas talvez, sua mensagem tivesse chegado a alguém. A sala de transmissão ficou em silêncio, exceto pelo zumbido baixo das criaturas. O rádio continuava ligado, transmitindo apenas estática para o mundo exterior. A batalha pela base Amazônia havia terminado, mas a guerra estava longe de acabar. A milhares de quilômetros da base Amazônia, na sede do Comando de Operações Especiais em Brasília, a coronel Beatriz Mendes observava incrédula o monitor à sua frente. A mensagem fragmentada do sargento Miguel Silva piscava na tela, seguida por horas de estática perturbadora. Reproduza novamente, ordenou ela, sua voz tensa. O técnico de comunicações assentiu, pressionando alguns botões. A voz entrecortada de Miguel encheu a sala mais uma vez, terminando abruptamente com um grito de dor que fez a pele de Beatriz se arrepiar. Quanto tempo desde que recebemos isso? Ela perguntou. 12 horas, senhora, respondeu o técnico. Tentamos restabelecer contato, mas nada. Beatriz fechou os olhos, respirando fundo. Ela conhecia Miguel, um soldado exemplar, não dado a exageros ou pânico. Se ele dizia que o inimigo não era humano, convoque o Conselho de Segurança, ela ordenou. Horas depois, em uma sala subterrânea protegida contra qualquer tipo de espionagem, Beatriz se encontrava diante dos mais altos escalões militares e políticos do país. Senhores, ela começou, a situação é mais grave do que imaginávamos. Ela reproduziu a mensagem de Miguel, observando as expressões de choque e incredulidade se espalharem pelos rostos ao redor da mesa. Isso é algum tipo de piada? Perguntou um dos generais, sua voz tremendo ligeiramente. Infelizmente, não, respondeu Beatriz. Nossas imagens de satélite mostram algo se movendo na floresta. Algo que não conseguimos identificar. Ela ativou um holograma no centro da mesa, mostrando imagens térmicas da região amazônica. Manchas de calor se moviam de forma não natural, como se a própria floresta estivesse viva e se contorcendo. O que diabos é isso? Sussurrou o ministro da Defesa. Acreditamos que possa estar relacionado ao Projeto Lázaro. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. O Projeto Lázaro era um segredo enterrado tão fundo que poucos ali sequer sabiam de sua existência. Isso é impossível, disse o presidente, seu rosto pálido. O Projeto Lázaro foi encerrado há décadas. Aparentemente, disse Beatriz, algo sobreviveu. E agora, despertou. As implicações eram aterrorizantes. O Projeto Lázaro havia sido uma tentativa de criar supersoldados usando DNA alienígena recuperado de um suposto acidente com OVNI na Amazônia nos anos 50. O projeto foi oficialmente encerrado após uma série de acidentes catastróficos. Quais são nossas opções? Perguntou o ministro da Defesa. Beatriz respirou fundo.
Podemos tentar uma operação de resgate e contenção. Ela não precisou terminar a frase. Todos ali sabiam qual era a outra opção. Uma opção que envolveria ogivas nucleares e a destruição de uma parte significativa da Amazônia. Não podemos simplesmente bombardear a maior floresta tropical do mundo, argumentou o ministro do Meio Ambiente. E não podemos permitir que essas coisas se espalhem, rebateu um general. O debate se acalorou, vozes se elevando em desespero e medo. Beatriz observava, sentindo o peso da decisão que estava por vir. Foi então que as luzes piscaram. Uma vez, 2 vezes. Os sistemas de comunicação chiaram, preenchendo a sala com estática. E então, uma voz. A mesma voz alienígena que Miguel havia ouvido em seus momentos finais. Vocês brincaram de deuses. Agora, enfrentarão o julgamento. As luzes se apagaram completamente. No escuro, Beatriz ouviu gritos de pânico. Algo se movia na escuridão, algo que não deveria estar ali. Quando as luzes de emergência finalmente se acenderam, Beatriz se viu sozinha na sala. Marcas de garras cobriam as paredes e o chão estava manchado de sangue. Do lado de fora, sirenes começaram a soar. O horror da base Amazônia havia chegado à capital, e Beatriz sabia que a batalha pela sobrevivência da humanidade estava apenas começando. Com mãos trêmulas, ela pegou seu comunicador. Era hora de implementar o protocolo final de contingência. A guerra tinha oficialmente começado, e o inimigo já estava entre eles. O céu sobre Brasília estava escuro como breu, nuvens de tempestade pairando ameaçadoramente baixas. Coronel Beatriz Mendes corria pelas ruas caóticas da capital, sirenes uivando ao longe e gritos ecoando por toda parte. A cidade, outrora símbolo do poder e ordem, havia se transformado em um campo de batalha em questão de horas. Beatriz alcançou o bunker de comando subterrâneo, o último refúgio da resistência humana. Ao entrar, foi recebida por rostos tensos e aterrorizados de militares e civis que haviam conseguido escapar do ataque inicial. Situação? Ela exigiu, dirigindo-se ao Major Carlos, seu segundo em comando. Crítica, respondeu ele, sua voz rouca. As criaturas se espalharam por toda a cidade. Temos relatos de ataques em São Paulo, Rio de Janeiro, o país inteiro está em caos. E o protocolo final? Pronto para ser ativado. Mas, coronel, isso significaria. Eu sei o que significa, interrompeu Beatriz, sua voz carregada de pesar. O protocolo final era a última opção desesperada. Uma série de ogivas nucleares estrategicamente posicionadas para esterilizar as áreas afetadas. Era uma solução terrível, mas diante do que enfrentavam, poderia ser a única saída. Nesse momento, as telas de monitoramento piscaram. Uma transmissão entrecortada começou a ser exibida. Era uma mensagem da ONU. Situação global. Ataques similares relatados em todos os continentes. Origem desconhecida. Recomendamos evacuação imediata. A transmissão foi interrompida por estática. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. É pior do que imaginávamos, murmurou Beatriz. Isso não é apenas um ataque ao Brasil. É uma invasão global. Subitamente, um estrondo sacudiu o bunker. As luzes piscaram e o som de metal sendo rasgado ecoou pelos corredores. Eles estão aqui, gritou alguém. Beatriz correu para o painel de controle principal. Suas mãos pairaram sobre o botão que ativaria o protocolo final. Hesitou por um momento, o peso da decisão esmagando sua alma. Temos que agir agora. As portas do bunker cederam. Criaturas alienígenas, com seus corpos quitinosos e olhos brilhantes, começaram a invadir o local. Soldados abriram fogo, mas as balas ricocheteavam inutilmente nas carapaças dos invasores. Com um grito de desespero e determinação, Beatriz pressionou o botão. Em silos secretos espalhados pelo território brasileiro, mísseis se ergueram, prontos para lançamento. Enquanto as criaturas avançavam, Beatriz fechou os olhos. Ela sabia que estava condenando milhões à morte, mas também sabia que era a única chance da humanidade sobreviver. Os mísseis foram lançados. Em questão de minutos, explosões nucleares iluminaram o céu do Brasil.
O calor intenso vaporizou tudo em seu raio de alcance: humanos, alienígenas, cidades inteiras. No bunker, Beatriz e os sobreviventes observavam os monitores em choque. As criaturas que o cercavam pareceram hesitar, como se sentissem a destruição de seus companheiros. E então, algo inesperado aconteceu. As criaturas começaram a recuar, não em derrota, mas como se estivessem sendo chamadas de volta. "O que está acontecendo?" perguntou Carlos, incrédulo. Beatriz observava, atonita, enquanto as criaturas desapareciam nas sombras. Os monitores mostravam cenas similares ocorrendo em todo o mundo. A invasão, tão repentina e devastadora quanto seu início, parecia estar terminando. Horas se passaram. O silêncio era quebrado apenas pelo crepitar dos incêndios que consumiam o que restara das cidades. Lentamente, sobreviventes começaram a emergir dos esconderijos. Beatriz saiu do bunker, olhando para o céu agora livre de nuvens. O ar estava carregado de radiação, e ela sabia que o mundo nunca mais seria o mesmo. Milhões haviam morrido, cidades inteiras haviam sido apagadas do mapa. "Por que eles partiram?" perguntou Carlos, juntando-se a ela. Beatriz balançou a cabeça. "Não sei. Talvez isso tenha sido apenas um teste. Um aviso." Enquanto o sol nascia no horizonte, iluminando um mundo irreconhecível, Beatriz sabia que a guerra não havia realmente terminado. A humanidade havia sobrevivido, mas a que custo? E por quanto tempo? No céu, uma estrela brilhou de forma estranha, como se piscasse. Um lembrete silencioso de que, nas profundezas do espaço, algo observava. Planejando. A batalha havia terminado, mas a verdadeira guerra estava apenas começando. Deixe suas teorias e pensamentos nos comentários abaixo. E se esta história fez seu coração acelerar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais contos de terror e suspense que desafiam os limites da realidade.